W. Esse é o 28º encontro seguido que a gente consegue ter todos os meses. E isso é sensacional, está cheio, isso é sensacional também. Enfim, e essa é a primeira palestra do dia, que sou eu que vou dar. Então, na verdade, a ideia é a gente comentar, dar um ponto de partida para quem ainda não conhece as ferramentas de packaging do Python, né, que vem embutidas no Python, tá? Esse sou eu, esses são os meus contatos, tá? Pessoais, não estou contato pessoal. Enfim. Então vamos lá. O packaging começa, na verdade, na organização do seu projeto, tá? Então assim, não é que você seja obrigado a organizar o projeto de uma forma, mas tem jeitos que te facilitam, inclusive que as ferramentas já entendem que você vai meio que fazer dessa forma, tá? Que é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Então, na verdade, a ideia é ter uma pasta raiz do teu projeto, ter os pacotes do teu projeto, ter um pacote de testes, e ter um pacote de documentação e tal, e você ter essas, pelo menos esses... Na verdade, você não precisa desses 5 arquivos. O único obrigatório aí, na verdade, é o setup.py. O README é legal você ter, né? Porque quando você bota no GitHub ou no Bitbucket, ele fica... É o que aparece ali na sua página inicial. Então, todas as ferramentas padrão do Python, DistTools, Setup Tools, na verdade, DistTools a gente não usa mais. Na verdade, a gente usa o Setup Tools, que é uma melhoria do DistTools, tá? Eles esperam que você use esse tipo de estrutura, tá? E agora eu vou explicar mais ou menos o que são, né? Não vou explicar. Enfim, eu acabei não colocando alguns arquivos aí. Então, na verdade é o seguinte, vou explicar tudo. Setup.py tem o script de setup, né? É onde vão estar os metadados do teu projeto e a forma de empacotar o teu projeto, tá? Então ali dentro você vai ter uma função setup com vários parâmetros, onde você vai colocar nome, versão, quais são os pacotes que tem no teu que são esses packages, né? Esses diretórios, né? Quais são os pacotes que vão entrar no teu arquivo comprimido e tal. Como você vai classificar esses projetos no PyPI. Então você tem uma entrada chamada Classifiers, que também vai ser explicado depois e tal. E qualquer script de inicialização que você tem que fazer, qualquer tarefa que você tem que fazer durante a instalação e tal, você vai colocar dentro do setup.py. Como ele tem uma forma mais ou menos definida, mas é aquele negócio, né? Você tem 50 zilhões de formas, você está programando, você tem 50 zilhões de formas de fazer as coisas. Se você for começar a olhar em vários projetos famosos por aí, você vê os caras fazem umas coisas esquisitíssimas dentro do seu setup.py. Tem gente que compila coisa, tem gente que, enfim... E às vezes realmente é mais complicado. Mas tem vários projetos, um que eu recomendo é o Unicorn, que é bacana, que é para olhar o setup.py, assim, que é bem legal, e bem formatadinho e tal, dá para você entender bastante. Setup CFG são configurações padrão do seu setup, tá? Ele é um arquivo tipo formato ini, né? Então você bota a chave, né, entre colchetes, né? E você coloca a chave de configuração embaixo da forma como você quiser fazer. README, todo mundo sabe o que é. Manifest.in é o seguinte, essa forma padrão do Setup Tools é colocar arquivos que não sejam arquivos Python dentro do seu pacote. Por padrão, se você não fizer nada, só vai arquivo Python. Então, muito projeto quebra porque se esquece desse detalhe e coloca um arquivo de dados dentro do diretório do projeto e aí vai procurar, não tem, porque não foi empacotado. Ele só vai empacotar os arquivos de Python, não vai empacotar nada mais. E esse manifest é justamente para você listar os arquivos que você quer que entrem no pacote. Tem uma chave dentro do setup.py que é o include data file, é uma coisa assim. Agora, include data packages, eu acho. Se seta para true, ele vai olhar o manifestinho e vai pegar as coisas. E a licença do teu código, que é sempre bom você colocar na raiz. Pode ser... Se você está publicando, espero que seja uma licença de código livre, né?
Então, MIT, MIT, Apache, GPL, qualquer coisa. Isso aí, o ideal é, sei lá, se você botar mesmo o texto da licença. Tá? Não é botar só um descritivo. O descritivo dentro do setup.py tem uma chave license que você bota lá só o descritivo. Mesmo sem ser MIT, bota só MIT e tá ok. Tá? Bom, agora a gente vai falar do que é importante, né? Do que é o mais importante dessa história toda, que é justamente o seu script de distribuição. Então, se você abrir todo o setup.py, ele vai em algum momento chamar essa função, que é uma função importada do setup tools, antigamente do DistTools, agora do setup tools, tá? Que é a função setup onde você vai definir esses metadados. A gente vai meio que explicar como é que são essas chaves. Então ele tem alguns argumentos que são descritivos e são super transparentes, que é o nome, a descrição, uma descrição mais longa do seu projeto. Então, é bem assim, o nome é o nome do projeto. Então, se o seu nome é, sei lá, Let's Dominate the World, você bota lá, vamos dominar o mundo, com underscore, é o seu nome do seu pacote. Aí você vai fazer uma descrição curta, em geral uma linha e tal. E uma descrição longa, que aí você realmente pode, é uma possibilidade de você, né, explicar mais detidamente o que é. Eu particularmente boto o readme, pego aquele arquivo readme e importo ele como descrição longa, porque já está ali a descrição longa, entendeu? Então não preciso fazer outra coisa. Tá? O URL é o URL da página do projeto. Tá? Então se você tiver uma página que explica o seu projeto, você vai botar aí e fica o link no PyPI, entendeu? Na página dele vai ter o link lá. Pode ser GitHub, mas a gente bota o link do GitHub. Não tem problema também. Autor é o autor do pacote, isso é importante, tá? Quando você baixar um pacote, fizer um clone e mandar de volta, não troca o autor. Tem gente que faz isso. Fizeram no meu projeto, tá? Então tá lá, não do autor, cara. Entendeu? E o e-mail do autor. O pior é isso, mudou o autor e fez um PR pro meu projeto. Tipo assim. Vai entender. Né? A licença, e aí é só um descritivozinho curto da licença, e o Project URLs. Project URLs é um pouquinho mais... Eu devia ter colocado depois, mas eu não coloquei porque é descritivo. Ele, na verdade, é uma lista de URLs nomeadas, entendeu? Então você vai na verdade não é uma lista, é um dict, com várias URLs, você vai dizer o que é a minha URL de contribuição, aí você bota lá o barra contribute, a URL do meu Catarse, whatever, você vai botar aí, é livre, é para você botar o que você quiser aí, tá? E esses tem alguns argumentos que são funcionais, tá? Onde você tem que ter algum cuidado para preencher, porque eles têm alguma função, eles são interpretados por algum software, eles têm alguma função, né? Que é o versionamento, os classificadores, o pacote package, que na verdade você vai listar os pacotes que vão entrar na sua distribuição. Install requires, que são os... Aqui não estão todos, não, tá? Isso aqui é uma parte, é um subset bem mínimo. E como eu falei, a ideia da palestra é vocês entendam e aí começam a pesquisar. Uma das coisas que é mais chata é você não saber como é que você vai distribuir o seu pacote. Né? É bem chato. Então, install requires é o que precisa para o seu aplicativo, para o seu projeto rodar. Python requires é a versão do Python que precisa, está instalada para o seu aplicativo, para a sua aplicação rodar. Package data. Às vezes você tem arquivos de dados dentro dos pacotes. Então, digamos que dentro do meu pacote lá eu tenho um arquivo.dat, ou um arquivo de texto, ou uma lista de qualquer coisa que eu uso no meu código. Então eu tenho que botar aí, senão não vai entrar no pacote. Não vai entrar na distribuição. Include package data, mas tudo bem. Aquela chave que eu falei que você bota true e ele vai pegar o manifestinho e colocar lá dentro. Data files são outros arquivos que não estão em pacotes, porque ele vai pegar os arquivos que estão dentro dos pacotes. Mas se você tiver um diretório data, que não é um pacote Python, que não tem arquivos Python lá dentro, só tem arquivo de dados, você tem que listar nesse data files, senão não vai entrar. E entry points é o seguinte, entry points é um negócio que é uma funcionalidade do Setup Tools que permite que os pacotes, por exemplo, eu criei um Django da vida, né? Um framework da vida. Esse framework é extensível, tá?
Então eu posso declarar no setup tool, no meu setup, que esse framework é extensível e declarar um entry point possível para ele, que ele faz o registro automático. E você coloca aqui o entry point, que você nomeia o entry point, que em geral você já sabe qual é, né? E você bota qual é a função que ele chama. Então você bota o teu módulo, o path para o módulo com ponto, né? Vai import do módulo, 2 pontos, a função lá dentro que ele vai chamar. Tem que ser um callable. Tá? O mais comum é um entry point padrão do setup tools que chama console scripts, que permite que você chame depois que você deu o pip install, você consegue chamar, digitar um comando e executar a tua aplicação que está instalado naquele interpretador. Tá? Vamos ver isso adiante agora. Tá, então vamos lá, versão. Isso é uma coisa que é importante, na verdade, assim, que em teoria vale tudo, você pode botar o que você quiser ali, se você quiser botar, sei lá, o nome de uma versão, legal. Só que tem uma questão, o pip, tá? Ele usa isso para saber se a tua versão, se tem um upgrade. Por exemplo, digamos que você diga que a minha versão tem que ser maior que tal, tá? Se você não botou um número que ele consiga interpretar como maior que tal, não vai funcionar, concorda? Então, esses são os formatos de versionamento que são recomendados, tá? Então, semantic, que é o mais comum, né? Que é versão maior, versão menor e bug fix, na verdade. Então, qual é a ideia? Versão maior você quebra a compatibilidade, né? Uma versão major. Versão menor você está avançando e a versão de bug fix eu consertei um bug naquela versão, então eu incremento isso com mais um, né? Versionamento por data, tem muita gente usa isso hoje, inclusive um sistema operacional bem famoso, né? Uma distribuição de sistema operacional bem famosa, que é o ano, o mês que foi feito o release, tá? Versão sequencial, simplesmente o número sequencial, então versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, blá, blá, blá. Funciona perfeitamente também, se você quiser, tá? Mas às vezes é ruim para o usuário. Pô, qual é a versão que você tem? Eu tenho a versão 57. Não, peraí, mas não é a versão 57, não, entendeu? Então, é mais complicado às vezes para o usuário entender. Tem um híbrido, que na verdade esse híbrido é misturando o semantic com a versão sequencial. Então, por exemplo, 2015 1.0.1. Pode também, não tem problema. O que importa é aquilo que eu falei, sempre que você tem que conseguir, ele tem que comparar. Ele sempre vai comparar os pontos, né, nessa ordem. Primeiro a major, tá? Por isso que o ano tem que ser na frente. Então, primeiro ele compara o primeiro, o segundo, o terceiro, assim por diante. Separar, um separador qualquer. Ali não é 2 pontos, não é ponto, tá? 15, 10 ali é ponto, não é 2 pontos não. Fiz besteira. E pré-release, que é um sufixo que você bota depois, tá? Que é ignorado solenemente. Se tem o pré-release, o pip não vai te pedir para atualizar. Inclusive, tem um pacote que eu uso, que bota a porra do B na frente e caga isso totalmente, porque o pip sempre pede para atualizar. É um saco, aí é uma versão beta, enfim. Mas então, versionamento é isso, tem que ter um certo cuidado, tem que pensar direitinho como é que vai fazer, mas não é nada demais. É só não desviar muito desse caminho, né? Tá, classifiers. Classifiers é o seguinte, como é que eu acho meu projeto, né? Às vezes eu estou fazendo uma busca e a minha busca ela tem determinados constraints, né, lá no PyPI. Então eu quero software só estável, tá? Eu quero software que funcione no Windows, por exemplo. Eu quero software que só funcione em Python 3.4 ou Python maior do que 3.4. Então, esses teus classifiers eles permitem que o PyPI organize. Tem uma lista completa nesse link aqui, tá? Essa é a lista de todos os classifiers que você pode usar aqui. Então, nessa lista. Não é qualquer coisa que você pode usar, não. Tem uma lista, e a lista é bem extensa, mas você vai lá, copia e cola, bota dentro, né? E é uma listagem desses classifiers, tá? E são os packages. Então, por exemplo, você pode ocorrer de você ter pacotes com projetos com mais de um pacote, tá? Então você tem um projeto, então um pacote é a minha API, outro pacote é o meu sei lá, meu front-end, um outro pacote é o meu modelo de dados. Então você pode ter vários pacotes. E ele tem o Setup Tools te dá essa funçãozinha find package que ele justamente vai verificar se aquele diretório ali tem o init, né, o dunder init, né, .py, que é como o Python
2 definia que tinha um pequeno pacote, ou se tem arquivos Python lá dentro, que também, a partir do Python 3, é o que define o pacote. O diretório de arquivos Python sempre no pacote Python. Tá? E aí você exclui, por exemplo, não vou botar código de teste na minha instalação de nada, né? Na instalação do meu. E às vezes eu não vou colocar os arquivos de docs, porque muitas vezes é um arquivo que são docs não compilados, por exemplo, tem um monte de MD lá, que eu ainda não passei pelos. Um monte de RST que eu não passei pelos FINX ainda para gerar, entendeu? A documentação definitiva. Então. Ou você pode enumerar os pacotes, você também pode fazer isso. Você pode dizer, eu quero esse pacote, esse pacote, esse pacote, esse pacote. Tá? Pode dizer exatamente o que você vai usar dali. Tá? Isso é o install requires. Tá? É uma lista, né, que se parece bastante com requirements.txt, que na verdade saiu daí, né, que é o que define o que eu preciso para o meu projeto rodar. Muita gente, por questão de praticidade, né, quando vai criar essa lista, bota lá um pip freeze, né, e copia e cola aí, enfim, transforma strings e copia e cola aí. Isso tem um problema, na verdade. Qual é a ideia desse install requires? A ideia do install requires é você colocar os pacotes principais, e não as dependências desses pacotes. Tá? Só que isso é uma coisa chata de você fazer realmente. Porque às vezes tem pacote que tem um monte de dependência, você não sabe que você só quer importar sei lá, um pacote com bastante dependência. O próprio Flask. Flask tem uma porrada de dependência, tem clique, tem uma porrada de dependência dele. Quando você importa ele já traz todos os outros. Você não precisa importar todos os outros. Mas quando você dá o freeze, ele traz todos os outros. Tá? Inclusive, pode ocorrer de você puxar o freeze e você quebrar os teus não conseguir instalar o teu projeto, porque, na verdade, o pacote ele não está pinando uma versão como está ele. Diz que essa tem que ser essa versão. O freeze sempre vai pinar. Ele sempre vai botar, eu quero exatamente essa versão. Às vezes, o pacote de frente que eu quero não pina a versão. Tá? Então ele não precisa ter aquela versão específica, ele pode ter uma versão maior do que aquela. Tá? Mas como o meu requirements está dizendo que eu quero aquela versão daquela dependência, às vezes uma dependência minha não vai instalar por causa disso. Tá? Porque ele precisa de uma dependência maior. Eu estou dizendo que é uma versão menor. Tá? E é por isso, inclusive, que você tem que botar o versionamento dessa forma, porque ele usa para isso também. O pip usa exatamente para isso. Além de você dizer que a versão tem que ser igual, tá vendo? Você pode também fazer, que nem tem esse último link do docop, você pode botar condições. Então eu quero que ele seja ou menor ou igual à versão 0,0. Gente, é ponto ali, tá? Não é vírgula não. 0.4 ou maior que a 0.3 e não pode ser a 0.8.3. Entendeu? Então você pode fazer esse tipo de composição. Você pode dizer assim, eu não quero uma versão específica. Entendeu? Eu faço isso com Python 3.2 toda vez. Python 3.2 em geral não funciona. Tá? Isso é o Python Requires, que a gente estava falando, que é o seguinte, o meu projeto ele exige uma determinada versão do interpretador para rodar. Tá? Então, o primeiro é óbvio, né? Eu quero que o Python seja 3 ou maior. Tá? A segunda e eu não sabia que tinha esse til, na verdade. Eu quero todas as inferiores ao Python 3.3. Tá? Então 3.3.1, 3.3.2, ignora, ele faz tudo. Tá? E a última eu quero o Python 2.6 ou maior e maior do que o Python 3. E o Python 3.3 ou maior. Na verdade, eu estou excluindo 3.0, 3.1, 3.2 e quero que ele seja menor do que 4. Então, isso é para ser complicado mesmo, só para mostrar que é possível fazer umas coisas bem esquisitas. Tá? Mas, enfim. Isso é aquilo que a gente está falando, package data, é desse formato que você faz. Então você bota o nome do pacote, tá vendo? E qual é o arquivo que você quer que mantenha. Então, por exemplo, isso é importante para os templates, tá? O pessoal do Django quer manter os templates, quer fazer por setup.py. Eu não sugiro fazer por setup.py, não, projeto Django, né? Porque ele já tem toda aquela situação, né? Mas, se for usar, você guarda os seus arquivos de dados assim. Tá? Você bota lá o nome do pacote onde ele tem que estar e bota o path dele, que aí ele vai manter aquele pacote no lugar sem mexer. Tá?
E uma coisa que a gente tem que fazer, quem inclui o README como long description, como eu faço sempre, e já, né, aprendi que tinha que fazer isso porque eu fui jogar e ele quebrou, né, quebrou no GitHub, que maravilha. GitHub não, quebrou na primeira instalação. Foi pro GitHub, na primeira vez que eu instalei, pum, abandonou a instalação. Não tem arquivo de dados. Eu falei, pô, como não tem arquivo de dados? Tá aqui o arquivo de dados. Aí eu descobri que você tinha que dizer para ele que não tinha que botar um arquivo que não fosse um arquivo. Todos os arquivos que não são arquivos PY, você tem que enumerar. Mesma coisa Datafile. Datafile é um pouquinho diferente, tá? Porque na verdade é uma lista de tuplas, né? Em que você vai dizer, inclusive, o interessante aí é que você diz a pasta, tá? Você pode botar você pode mudar arquivos de pasta. Então, por exemplo, esse arquivo primeiro, ele vai cair no pacote, né? Ele vai cair no diretório data, mas ele estava no diretório mais data.datão.dat, entendeu? Então ele vai ser movido para o diretório data. E o de baixo é o seguinte, eu quero que no var lib data, arquivo, né, pasta absoluta, né, diretório absoluto, seja colocados aqueles dois arquivos que estão depois, né, o Datafile 1 e Datafile 2. Então você também pode fazer esse tipo de coisa, tá? E aí esse aqui é o mais legal, que é o entry point. Até hoje eu só usei console script, eu nunca usei nenhum outro que não fosse console script, tá? Mas também nunca estendi nenhum outro framework, tá? Que é exatamente isso. Na verdade, ele registra junto ao framework as funções que você está colocando disponíveis. Então, digamos que eu queira fazer um plugin para um framework. Eu vou olhar no setup.py do framework qual é o entry point que ele registra, tá? E vou colocar o meu script nesse mesmo entry point dele. E ele vai ser instalado no local certo. Tá? Isso é o setup tools que faz. Mas a DistTools não faz isso. DistTools, aliás, não faz isso. E por isso que ninguém mais usa DistTools. Aliás, o próprio pessoal do DistTools diz que não é mais para usar o DistTools. Entendeu? É para usar o setup de tools. Que a gente está esperando que seja incluído na biblioteca padrão. Não sei por que ainda não foi, na verdade. Porque na Python.org eles dizem que é para você usar esse, todo mundo diz que é para você usar só esse. Por que ainda não? Né? Tá. E aí agora a gente vai, né, nas formas de distribuir o pacote pelo pip. Tá? Tem mais de uma forma, tá? Que é o seguinte. Um jeito é você fazer source distribution. O que o source distribution faz? Ele pega os arquivos que você colocou lá em formato fonte, tá? Os arquivos PY, todos os arquivos PY, todos os arquivos de dados, tudo você colocou em formato fonte, faz um tar.gz, tá? Tem um outro diretório que ele cria lá que chama egginfo, na verdade, isso que eles chamam de Python egg, né? Na verdade, então faz um tar.gz, pá, e você faz um upload, na verdade ele fica numa pasta dist, na pasta do teu pacote, onde você colocou o teu projeto. Ele cria uma pasta dist e cria uma pasta build. E ele fica lá, né, enfim, vendo o que você vai fazer, na verdade. Depois você pode fazer o upload. E você tem um jeito novo, não novo assim, mas é o jeito atual de você fazer, tá? Que são wheels, né? Que são pacotes binários. Então qual é a ideia desse pacote binário? É que você não tem que... Ele não roda código na instalação, entendeu? Ele só coloca arquivos nos lugares certos. Então assim, o setup.tools, por mais que você não mande fazer nada, ele executa o setup.py, tá? E muita gente vê isso como ruim, na verdade, porque é uma execução arbitrária de código, que às vezes não precisa, tá? E esse aqui tem uma vantagem, que é o seguinte: se você tiver alguma dependência que tem que ser compilada, ele compila para você, ele pré-compila para você. Isso só manda para o cliente as bibliotecas prontas já, né? Sem ter que compilar, tá? Logicamente, né, nem tudo são flores. E se você tiver que compilar alguma coisa, você vai ter que gerar o pacote na plataforma-alvo. Então, se você tiver que instalar, tiver alguma dependência que seja compilada e você quer distribuir para Windows, você vai ter que fazer a instalação no Windows, tá? Você vai ter que gerar o will no Windows. A mesma coisa no Mac. Se você vai fazer uma distribuição para o Mac, você tem coisas compiladas, você vai ter que gerar esse will no Mac, tá? E
No Linux é a mesma coisa, você vai ter que gerar no Linux, sendo que dependendo da distribuição, você provavelmente vai ter que gerar naquela distribuição específica. E, inclusive esse aqui tem forma de você gerar arquivos por exemplo, distribuição já, por exemplo, do apt, do RPM, já tem forma de você fazer, tá? Ele já faz automático, só você tem que estar na distribuição onde você vai gerar isso. Essa é a questão. Se o teu código, por outro lado, for código Python, normal, puramente Python, ele gera você pode inclusive fazer um universal, que roda em Python, está em Python 2 e 3, é só você botar esse menos universal embaixo. E é um arquivo binário, quem estava falando que não é um arquivo binário? Ah, viu? Arquivo binário. E você instala, você executa do seu shell. Ó, que maravilha. Não é legal? Ó, né? Gambiarra, hein? Passa pro Kiwi isso, pô. Eu te falei que o Kiwi não está pronto. Eu não recomendo o Kiwi para ninguém. Não faz esse tipo de coisa. Então vamos lá. E aí você tem que, por último, né, a última coisa é você botar no PyPI para você conseguir atingir o seu público, né? Então, esses são os passos. Não é difícil, né? Por favor. Então, assim, cria uma conta no PyPI, primeira coisa, né? Vai lá e cria uma conta. Instala o Twine, a não ser que você queira, né? Porque, na verdade, o que você fazia antigamente? Você fazia setup py, dist upload. Né? Ele ia pegar tudo que estava no dist e fazer o upload. Mas era um upload que não usava SSL, não usava porra nenhuma, enfim. Tua senha, inclusive, depois eu descobri isso, aliás, eu descobri isso hoje, olha que perigo. Tua senha em texto puro, olha que coisa maravilhosa. É a desgraça, rapaz, não faz isso não. Aí você baixa esse Twine, tá? Que é o jeito novo de se fazer, que eu estou esperando que eles coloquem essa porra da biblioteca padrão, eles não colocaram. E aí o Twine que faz o upload para você, tá? Eu vou ter que criar uma conta 2 vezes? Olha que maravilha. Eu criei outra coisa. Tá. E aí assim, é Twine upload dist ponto. Qual é a ideia disso? A ideia é que você, por exemplo, na distribuição de um dos meus projetos, eu tenho o Will, eu já tinha o pacote egg antes e tal. E se você tem para várias distribuições, você tem a questão do compilado lá. Você pode fazer o upload de uma vez só, entendeu? Ele vai pegar e vai fazer o upload de tudo. E aí, quando você instalar pelo pip, ele vai te dizer... Por exemplo, já aconteceu... Alguém já teve pacote de plataforma não suportada? Eu já tive. É exatamente isso. Não tem o will da tua plataforma lá, entendeu? É um pacote que só tem pacote compilado lá e não tem o pacote para a sua plataforma lá. Então, depois que você fizer isso, seu pacote está disponível para o mundo, né? É legal? Essas são as referências, tá? Essa palestra foi uma introduçãozinha básica, né? Uma coisa muito básica, tá? O pessoal que está levando isso adiante, né? Que é quem é responsável pelo Setup Tools, quem é responsável pelo Twine, pelo Will e tal, é esse pessoal da Python Package Authority, tá? Eles têm repositório no Bitbucket e no GitHub, vocês encontram na página deles, tá? Tem um user guidezinho, eles também publicam um user guidezinho, e tem a documentação do Setup Tools, que é se você quer pegar as coisas, a referência do Setup Tools especificamente. Isso aí, gente, muito obrigado. Eu nem sei, né?